Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez em Titinho E. Hoje, para minha alegria, mais uma vez com Bia, Titinho e Bia, e mais uma vez com a minha querida Ágata, que me dá a alegria e o prazer da presença dela aqui em casa. Hoje nós vamos falar sobre Titinho, Bia e Ágata sobre... Tô ansiosa. Mostra a blusa, mostra a Fica meio blusa. óbvio, fica meio óbvio. Harry Potter. Duas Sonserinas aqui, É, vamos lá. sobre Harry Potter, eu... Clubismo rolando solto. Exatamente. Isso, eu não sou um especialista do tema, assisti os filmes, obviamente, Eu botei ele pra assistir os filmes. acompanhado pela Bia. Não li os livros, como a Bia leu, mas estou aqui fazendo essa mediação sobre o tema com duas apaixonadas que estão vestindo literalmente a camisa. Que bom poder estar com a Bia, que bom poder estar com a Ágata, nesse momento de descontração, que a gente fica falando sobre esses temas variados. Já falamos sobre cinema, já falamos sobre série, falamos sobre Friends, já falamos sobre Dia dos Pais, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre música popular brasileira, já estamos agendando alguns convidados, outros que já vieram vão voltar, assim como Ágata, e assim a gente vai diversificando esse momento que pra gente é, na verdade, um grande prazer, um grande bate-papo, e a gente espera que você se alegre, que você goste, que você se divirta, assim como a gente se diverte. A gente, quando o convidado chega, o convidado fica nervoso, ansioso. A Ágata, da primeira vez, quase morreu. Infarto, né? O Maciel também ficou bastante nervoso. Eu também. Mas a Bia nem queria participar a primeira vez, a Ágata também, mas depois vai se descontraindo, vai vendo que é mais um bate-papo que a gente quer compartilhar com você, falando de temas que os nossos convidados gostam e que a gente sabe que tem muita gente que gosta também. Então hoje sobre Harry Potter, já está aqui na minha mão um roteirinho que a gente usa para dirigir, mas a bagunça aqui é mais ou menos organizada, elas vão falando e a gente vai batendo um papo, isso é só para a gente ir se guiando. Ele começa sempre de uma forma mais leve e vai deixando as questões que são mais fortes para o final, tá bom? Então vamos lá. Começando com essa Ágata hoje. Meu Deus do céu. Harry Potter comentário geral, um panorama geral, por que você gosta, como que foi a sua relação com o filme ou com o livro. Só um panorama geral e depois eu vou traçando algumas questões mais específicas. Tá, é bem simples então. Isso. Harry Potter, pra mim, quem me conhece não sabe, eu cresci com o Harry. Desde muito nova. Literalmente, né? Literalmente. Meus pais assistiam, liam livro, então eu literalmente cresci com o Harry. Iam lançando os filmes, a minha casa surtava com Harry Potter. Então, na hora de dormir, vamos ler os livros, vamos fazer não sei o quê, vamos aprender mais, vamos conhecer o mundo, o universo, e aí, literalmente cresci com Harry Potter. Então, minha relação é tipo assim, crescimento com a história. É tipo isso mesmo. Bia, e aí você já sabe, já conhece a gente aqui, o microfone vai circulando. Então, eu conheci Harry Potter, eu já nasci, Harry Potter já existia, principalmente os livros, né, os Acho filmes. que ela quis dizer que você é mais velha que ela. Mas isso não é segredo, né, gente? Enfim. Eu cresci, já existiam os livros, os filmes acho que vieram um pouco depois, ou junto, sei lá. Eu nasci e já existia o mundo de Harry Potter, o mundo bruxo. E eu sempre tive um círculo de amigos que sempre leram muito. E Harry Potter é algo que pelo menos grande parte dos adolescentes dos anos 2000 ou das crianças dos anos 2000 viveram, né? E então chegou um momento que não tinha mais como evitar, eu sempre gostei muito de ler, e aí eu li antes, eu li os livros, eu ia lendo um livro e assistindo um filme, lendo um livro e assistindo um filme, e aí chegou um momento que eu não consegui mais evitar, e a minha prima me emprestou um livro, eu tava na casa dela, tava morando lá nos Estados Unidos, e aí eu li o primeiro livro, e aí já voltei pro Brasil, assim, eu lembro de indo pro aeroporto, lendo a última página, assim, grudada, porque eu tava chegando já no aeroporto pra voltar pro Brasil e eu precisava acabar aquilo porque eu tava viciada. Já cheguei, já continuei lendo todos os livros e essa é a minha experiência, incrível. Então vamos já apimentando. Filme favorito? Filme favorito? Vamos lá. Sabe que vai gerar discórdia, né? Vai. Treta. Sim. Vai ter Hoje gente... tá animado, hoje tá animado.
Gente que vai estar assistindo não concorda com você, provavelmente a Agatha não É. vai concordar. Vamos lá. Vamos lá. Filme preferido. Então, quem é muito fã de Harry Potter e lê os livros tem um problema sério entre o filme e o livro, né? Porque vamos dizer que os filmes não seguiram muito o que os fãs do livro queriam, né? Mas foram na mesma linha e tal, enfim. O meu livro favorito não é o mesmo do meu filme. Não, só o filme. Só o filme, É. beleza. Meu filme favorito eu vou ficar com Cálice de Fogo, porque eu acho que não é mais tão no início, é o quarto, né? É o quarto filme, quarto livro. E já não é tão no início, não é o Harry ainda criança. Programa pra cara da Agatha. O Harry já não é tão criança, mas também não é perto do final. E aí eu gosto muito do filme, acho um filme muito bem feito, acho um filme que consegue sustentar a proposta. É um filme que é, entre muitas aspas, fiel ao livro, né? Pelo menos comparado com outros. Em comparação. É um dos mais fiéis e é isso. Eu vou ficar com Cálice de Fogo. Muito bem. Minha querida Agatha, filme favorito. Tá. É Tá, bem tá, fácil. já É foi. porque fica muito complicado ouvir o da Bia. Não, brincadeira. Concordo com Cálice de Fogo sendo se a pergunta fosse O o mais filme fiel. mais bem construído. Cálice de Fogo. Como a Agatha é uma pessoa clichê, a Agatha fica com o início de tudo. Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban não, o que sorteio aqui? Calma. Pedra Filosofal. É porque tudo P aqui tá tarde, tá? A gente tá gravando tudo tarde. 2 da manhã. Exato, então fica Esses difícil. corujas que não dormem. Mas Pedra Filosofal, o início de tudo ali me encanta. Então vamos lá. Já que você falou do filme favorito, livro favorito. Porque é essa distinção, né? Às vezes a pessoa pode preferir um filme, e pode preferir outro livro. Eu poderia ficar com Pedra Filosofal também, mas meu livro favorito é Enigma do Príncipe. Toda a confusão mental, toda a ansiedade, o transtorno da história que rola, que é a passagem de uma coisa calma pra um cenário absurdo que vai acontecer. É Enigma do Príncipe. Bia, livro Ela favorito. roubou o meu livro favorito, né? Então, já que ela falou o meu livro favorito, eu vou falar o meu segundo livro favorito. Mas falou o seu, já sabemos. Enigma do Príncipe, mas eu vou focar com o meu segundo favorito, que é Prisioneiro de Azkaban, inclusive. Tem uma cadê? Tenho aqui uma edição lindíssima de Prisioneiro de Azkaban, que incrível, inclusive. Acho muito bom, acho um livro muito divertido, mais ele descobrindo ainda sobre o mundo bruxo, né? É uma edição especial. É uma edição especial que eu comprei na Bienal. Você comprou, né, pra mim. E aí... Ela comprou com o meu cartão. Eu comprei o cartão dele. E aí é incrível. Eu gosto muito, acho divertido. Acho que é um que o mundo das trevas começa a dar a sua cara para o Harry, né? Começa, na verdade, em Câmara Secreta já. Todos os tem um pedaço. Mas em Prisioneiro de Azkaban acho que as coisas ficam mais... Ele começa a se colocar no lugar Exatamente, é como aquele que vai acontecer grandes coisas. Então, é isso. E ele começa a ver a importância que ele tem no mundo bruxo por ser o sobrevivente, o único Potter sobrevivente. E é isso, eu vou ficar com Prisioneiro de Azkaban. Aproveitando logo, faço logo outra pergunta que aí eu passo para ela, tá bom? Show. Esse é o livro preferido. O livro. Eu quero que você me diga segundo. o filme que você menos gosta. Filme. Diga logo pra gente pegar na sequência o filme que você menos gosta e o livro que você menos gosta. Aí eu passo pra Agatha, ela comenta logo. Beleza, então vamos lá. O filme menos preferido e pode comentar por que você prefere menos esse filme e o livro de igual modo. Aponte e comente por quê. Tá, da mesma forma que Prisioneiro de Azkaban é o meu segundo livro favorito, eu vou ficar com Prisioneiro de Azkaban como meu filme menos preferido. Porque Mas por causa da construção do filme ou porque ele não é tão fiel ele ao destoa livro? completamente do que é assim, parece que esqueceram do que estavam fazendo e destoa. Assim, óbvio, tem as suas cenas e tal, mas eu acho que muita cena importante eles não colocaram e deram espaço para as cenas que não eram tão importantes e... Não sei, eu acho que em comparação aos filmes é o que menos tem magia, que é o que a saga propõe. Eles meio que, não sei, não gosto. Por eu ser grande fã do filme de Prisioneiro de Azkaban, o terceiro filme acaba caindo muito a qualidade. E o livro?
E o livro, eu já tava falando isso pra Agatha, eu vou ficar com Câmara Secreta. Eu acho um livro mais chato, assim, que tá acontecendo coisa, mas nem tanta coisa e tal. Não sei, eu acho o meu livro menos favorito. Gosto, mas não é o meu favorito. Agatha. Acho que a gente tem um consenso muito legal aqui, porque pra quem é fã de Harry Potter por filme, falar que Prisioneiro de Azkaban é o filme mais chato, é o filme que a gente, no caso, menos gosta, menos gosta, é um caos. Sim. Porque Prisioneiro de Azkaban é aclamado pelos fãs de filme. E no caso, assim, Destoa, né, da questão do livro. Eu não li o livro, É o mas- meu mais chato. É o que eu mais. Assim, passou pulo. Sacanagem. Harry Potter, quase Não É o quê? O filme ou o livro? O filme. Ah, é? Eu pulo ele. Todo mundo que me conhece sabe disso. Não tem discussão, porque tem muita gente que gosta muito de Prisioneiro de Azkaban, filme e tal, não sei o quê. E eu não entendo, não consigo entender isso. E o livro, cara, é muito incrível. Câmara Secreta. Não tem como, é chato. Não é chato. É uma leitura cansativa. Não é que é chato, é uma leitura E não que. é a maior, é uma das menores. Exato, é mas um dos chata. livros menores. Não rende, Só né? A que leitura não você rende. demora, sabe? Aquela que você fica cansado de ler. Eu só lembro do final. Que você. Isso. particularmente, Que você porque- não é um livro que Ah. te instiga a ler, que você tem vontade de continuar ali. Então eu também fico com esse. O filme, O livro. o livro. A Câmara Secreta. Personagem coadjuvante. Quando eu tô falando coadjuvante, é difícil, que depende da sua forma de enxergar. Você pode achar um que saia do trio e você pode considerar do trio das crianças, né? E você pode considerar que aquele personagem ele é mais importante do que um que está no centro da história. Mas fique à vontade para escolher, Agatha. Tá. Personagem coadjuvante importante. Fico então com Luna Lovegood. Difícil não escolher ela. Eu iria escolher pelo livro, mas eu vou focar um pouco mais no filme porque é o comum pra todo mundo. Luna Lovegood, importantíssima, sensata, maravilhosa. Todo aquele negócio de a Luna tá lá na lua, não tá, gente. Ela tá enxergando as coisas melhor do que todo mundo ali naquele filme. Ela comunica a ideia da sabedoria, né? Exato. É aquela sabedoria que não é convencional, mas não deixa Não, de ser sábia. não é à toa que ela faz parte de Corvinal. Tipo, ela tá ali por algum motivo. Sim, ela é muito E inteligente. ela é muito sensata. Eu fico E o com a fato dela Luna. não se importar com as críticas que Exato. todo mundo tem por ela, pela família Ela dela. vive é a incrível. vida dela e ela tá Tá tranquila tudo lá. bem, tá sendo feliz daquela forma. E pior não, no caso melhor, ela distribui essa bondade que ela tem, essa Sim. ingenuidade pra todo mundo, até pro Draco e tal, e todo mundo detesta o cara e ela é super gente boa. Beatriz. Personagem coadjuvante mais importante pra você. Eu vou ficar com um que começa com alguém que tanto faz, que poderia existir ou não, porque realmente a participação dele é extremamente coadjuvante, e no final se mostra um herói de primeira. Claramente eu sei quem é. Aham. Vou ficar com o Neville Longbottom, porque, cara, que construção. A gente concorda na construção de muitos personagens, né? Mas, Duas cara... fãs. Mas do Neville... Olha, ou Neville, né, pra quem lê em português, o Neville, ele é incrível. Ele começa com uma criança boba, uma criança que quase não é mágica, porque realmente na história... No universo. No universo ele realmente quase não entrou na escola, porque ele demorou muito a desenvolver a magia, com pais que eram grandes heróis e ele demonstra fraqueza muitas vezes. Fragilidade. É um personagem que começa frágil, uma criança muito, muito, assim, covarde. Por estar na Grifinória, muitas pessoas não entendem, porque a Grifinória é uma casa dos corajosos. E no final, extremamente importante. A série não existiria o final que existiu sem ele. Eu acho muito legal citar o Neville, é que a gente vê desde o início o Dumbledore pitando a coragem Sim, dele. exatamente. Há 50 pontos pra Grifinória por enfrentar os seus amigos. Sim. Tipo, ele vai pintando a coragem Sim, ali. exatamente. É tipo, Vamos chegar aqui mesmo sem corte. Vamos chegar mais pra Bia. E a Agatha chega só mais Tá um bom, pouquinho tá pra cá, bom. que a Agatha tá muito Tranquilo. longe da GA agora. É muita beleza pra ficar tão escondida assim. é aquilo de que se ele está lá é porque ele tem o potencial. motivo pra Aquilo ele estar lá. só não foi desenvolvido
E que o Dumbledore e os amigos, os próprios amigos, às vezes encorajam, mas que é algo que é mais dele Mas a mesmo. maior parte do tempo ele comunica essa fragilidade, Ele né? comunica. E no final ele é um dos heróis. Não conseguiriam matar o Voldemort sem ele, porque ele destrói uma das Horcruxes. E... Parece que a escritora foi construindo, Exatamente. né? Por isso que eu tô falando. Ele, pra mim, é um dos personagem, personagens mais bem construídos, junto Verdade. com outro Boa que a gente escolha. não vou falar agora. Talvez a gente precise falar dele depois. Mas é isso, eu vou ficar com ele. Personagem coadjuvante principal, Agatha. Já foi. Foi isso que a gente falou agora. Você já também falei. falou? Falei da Luna. Falou da Luna. Ah, é verdade. Vamos lá, então. Agatha. Vamos seguir. Poderia ficar sem o personagem. Acho incrível. A história poderia seguir, esse personagem não faria diferença. Incrível. Eu posso escolher e ninguém vai entender nada. Harry Potter, gente. Meu Deus. Que Essa carinha surpreende. chato. Eu acho que é por causa do ator que é fraco, não. Não é possível. Não, É verdade. até mesmo... Ele é mais escada Até do que mesmo qualquer outra coisa. no livro, ele tem aquela necessidade, ele precisa ser salvo o tempo inteiro, É. todo mundo precisa explicar ele o tempo todo. Gente, acorda, você tá no mundo bruxo, você entendeu que você é bruxo, seus pais são importantes, vai fazer alguma coisa. O tempo todo. Ele não chegaria nem no segundo filme sem a Hermione. A Bia comenta isso, não sei se ela vai falar a mesma coisa, né? Mas ela comenta que, inclusive, ele é muito egoísta. A Bia fala Sim. disso, né? Que ele é muito egoísta, Ele, muito autocentrado, exato. né? Ele Ele tem é um- que salvar e ele tem que fazer, mas ele não faz nada, ele não faz E nada. é tudo do jeito dele. Sim. Ele não aceita, ele é o que menos entende do mundo bruxo, até a Hermione entende mais Exato. do que ele por ter estudado mais. Parece E que ele não depende aceita- dela o tempo todo, exatamente. né? Essa é bem fácil. Parece não, achei bem ele fácil. depende. Surpreendente, o é tempo todo da verdade. Hermione. Achei Mas bem tem uma fácil. lógica muito interessante isso. Bia, Ih, gente. poderia ficar sem esse personagem facinho. Ó, já vou vir aqui no meu roteiro a próxima pergunta para não cometer a mesma gafe e perguntar a mesma pergunta de novo. Eu vou ficar, então, com um dos tanto Crabbe quanto Goyle, porque são dois inúteis. Eu sou Sonserina, eu não gosto de menosprezar os personagens da Sonserina, mas eu acho que, tanto nos filmes quanto nos livros, eles foram muito deixados de lado. Era alguém que estavam sempre... Parece que a Sonserina gira em torno do Draco. Ponto. E não é verdade. Não é assim. Da mesma forma que, sei lá, a Lufa-Lufa parece que às vezes gira em torno do Cedrico, e a Corvinal da Cho Chang não é. A Sonserina não gira em torno da. E eu, como sou clubista, vou citar, então, personagens da Sonserina. E não é isso que acontece. Isso é muito mais forte nos filmes do que nos livros, né? Mas ainda assim, nos livros não há uma construção direita. Eu não lembro. Só lembro que os pais dele eram comensais da morte, tanto do Crabbe quanto do Goyle. Mas eu não sei o nome, não tenho a menor ideia quem Não marcou, eram. né? Não marcaram, não foram desenvolvidos. Exatamente. E o problema Mas não é na hora nem. de fazer o roteiro, né, de preparar a estrutura Sim. da história, da narrativa, esses personagens são importantes para encher linguiça, né? Exatamente. É isso mesmo. Eram mais figurantes, tanto no livro quanto no filme. Mas eles são importantes para fazer esse preenchimento. Exatamente. Só das que. cenas. Exatamente, só que eu acho que já que. Eles e os outros, né? Exatamente. Poderia Alguns são haver um muito, desenvolvimento mais. Isso não é culpa exclusivamente do filme, é culpa porque se não houve no livro, como que vai haver no filme? Não. Então, pra mim, sei lá. Eles não. Eles existem, ainda bem que existem, porque tem esse papel de preencher linguiça, e porque precisa ter gente na Sonserina, né? Como em todas as casas. E esse escalonamento, ele também vai fazendo um processo gradual para que você tenha elementos mais importantes. Exatamente, né? só que já que eles Para o estão destaque ali. de alguns personagens. Já que eles estão ali, poderiam, então, ter mais desenvolvimento. A minha reclamação não é que eles não deveriam existir. Eles têm que existir e por isso tem que existir mais deles. A minha reclamação é que Mas eles isso não implicaria existem. em mais falas, em mais... exatamente. Aí você teria um filme de 4 horas, né? Mas a minha reclamação é no livro. Entendi. Entendeu? Principalmente. Muito bem, aproveitando já que você está falando, a gente tem aquele monte de disciplina que eles têm que fazer, cada Sim. vez que voltam, tem disciplinas novas, desafios, Sim. naquelas chamadas matérias, disciplinas que eles precisam fazer. Se você tivesse que identificar, salientar, escolher uma daquelas disciplinas, seja do primeiro filme, seja do último filme, em qualquer outro momento, você escolheria qual disciplina? Eu posso escolher duas? Pode, fica à vontade.
Eu quero fazer biologia, né? Eu quero fazer faculdade de biologia. Então eu vou ficar com herbologia, que é o cuidado das plantas mágicas, e com animais. Como é que é o nome? Animais mágicos, alguma coisa assim, que é o cuidado dos animais. Ah, tá. Que é dos animais mágicos, falando sempre o mundo mágico, então as matérias são todas baseadas. Herbologia são as plantas mágicas e de animais de animais mágicos também. Tudo bem. E você, Agatha? Pra Eu sei Agatha que é isso é difícil. difícil, né? Sim, Mas pra pode Agatha é bem pular difícil. se você quiser. Não tem No problema, caso, não. a Agatha, como é lunática, ficaria com poções. Adoro, acho muito legal a Que ideia é deles. a personagem... Qual é o nome da menina? Da A pessoa? Luna? Não, a Hermione faz durante um tempo e ela tem... Todos eles fazem. Não, que ela tem um desenvolvimento superior Sim. que os demais, né? E eu acho muito legal porque a ideia do bruxo com poção é uma coisa, tipo, totalmente fantasiosa. Tem aquela cena do Ron apaixonado porque ele tomou poção. Aham. Mas também a gente tem em contraproposta a poção que eles usam pra se transformar, que eu não lembro o nome agora. Félix Feliz? Não, é a que eles tomam logo no início, em própria câmera secreta, que eles se transformam. no gato. Né? Exato. E aí, Ainda então, criaram tipo, pra parece agora. uma coisa muito boba, mas era algo muito necessário ali Sim, no sim, meio. Eu acho isso muito legal. Eu aprenderia super. História da magia também, se eu pudesse escolher uma. História da magia E também, essa bem questão legal. das poções, ela tem a ver com a visão clássica Do bruxo. Sim, com da certeza. história, da Mas alquimista, essa é a questão. A questão é que as pessoas olham, tipo, só, o bruxo, ha, 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 no seu no seu Caldeirão. caldeirão. Mas- Inclusive, o alquimista famoso, o Nicolau Flamel, que realmente foi um alquimista na Uhum. França, ele é taxado como um bruxo. A J.K. Rowling trouxe ele pro mundo bruxo por ser um alquimista famoso na França. Sim. O Então era bem O Flamel necessário. é um personagem que extrapola, né, Harry Potter. Exatamente. O Flamel. É um cara que realmente existiu. É considerado por muitos Pai da alquimia. o grande nome da alquimia, né? Muito bem. Seguindo aqui o meu roteiro, a morte mais triste. O que você... A morte entre os personagens. As perguntas que entre me os fazem responder. filmes. Não é difícil, assim, É. não dá. Qual foi aquela que assim chocou você? Tá. Você vai Eu ver que vou vai ter uma dizer- outra pergunta que parece com essa, mas vai abrir um espaço Eu vou pra dizer, você. então, a morte que eu mais senti. Não necessariamente a construção mais triste. A morte que eu mais senti foi a do Dobby. Chorei horrores. Foi a única, inclusive, que eu chorei. Dumbledore, fiquei muito triste. Coitado do Dumbledore. Mas Dobby, chorei. Caíram lágrimas, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, ele era tão bonitinho, ele protegia tanto seus amigos. Chorei mesmo, confesso, que nem criança. Foi a que Parece eu mais um senti. bichinho. Com certeza. Muito bem. Bia, morte mais triste. Eu não vou escolher diferente da Agatha, eu não vou escolher pela qual mais triste, porque mais triste eu acho que poderia ser também a do Fred, ou Pode do ser Jorge. o que mais impactou. esqueci. Agora que eu escolhi Dobby. Ou do Dobby, mas eu vou escolher a que foi melhor construída, que foi a do Dumbledore. Eu acho que ninguém pode discordar disso. A morte do Dumbledore foi muito bem construída, desde o início do livro de Cálice de Fogo? Enigma do Príncipe, que foi o 5º livro que ele morre. Tem uma coisa sacrificial, né? Exatamente. A questão Desde o do início, outro, né? exatamente. Desde o início ele já iria morrer, então aquilo tudo foi planejado por ele para que a morte dele não fosse em vão. Sim. A morte dele, porque ele iria morrer de qualquer jeito. Sacrificial. A morte Exatamente. dele é pelo outro. Ele já iria morrer de qualquer jeito, porque ele já estava infectado pelo Horcrux. Foi pelo Horcrux? Isso. Só que ele faz com que a morte dele não seja em vão. E isso, nossa, muito bem construída. É linda, é uma cena linda. Infelizmente, no filme, o enterro eles ignoraram, né? Porque o enterro também é lindíssimo. Eu lembro, a gente estava assistindo o filme, foi algo que você destacou imediatamente. É uma pena que o filme não tenha dado a ênfase à questão da cerimônia, né? A cerimônia é lindíssima e é a cerimônia que o Dumbledore merecia, né? Não é só uma cerimônia bonita, é a que ele merecia. Muito bem, vou ficar logo com você pra você fazer duas logo de uma tacada só. Tá. Herói favorito e vilão favorito. Herói favorito e vilão favorito. Vamos lá. Herói favorito. Não é personagem, né? Não Sim, tô sim, sim. fazendo uma distinção. Herói favorito pra mim é muito simples. Um dos meus personagens favoritos é o Sirius Black. Sirius Black é incrível. Que personagem. Não se deixa afetar, ele fica anos num lugar em que as pessoas ficam malucas e ele, por saber que era inocente, consegue manter a sanidade dele.
é alguém que todo o tempo queria estar lá por ser padrinho do Harry, ele queria estar presente na vida do Harry. É um personagem incrível, que assumiu um papel paterno incrível. E ele tem essa coisa moral, né? Sim, essa coisa sim, Ele luta pela verdade. exatamente, ele é um guerreiro incrível e outro também que eu poderia falar da morte dele, muito triste. Ele é o emblema, eu acho, dessa questão da lealdade, né? Sim, e pra mim ele é o clássico grifinório, que é o que é leal, que é o que é corajoso, não importa as circunstâncias, e que sabe a verdade, que fica nela, permanece nela e mantém a sanidade por ela. E pra mim é o herói favorito. E... Vilão favorito. Vai pensando, olha. Meu vilão favorito... Tô esperando a resposta dela. Assim, muita gente vai discordar de mim, porque, inclusive, vai ser muito contraditório o que eu vou falar. Eu vou olhar o meu roteiro enquanto isso. Eu vou falar muito contraditório, porque se eu falo que o meu herói favorito é o Sirius Black, eu vou escolher o meu vilão favorito que matou o Sirius Black. Sim. Bellatrix Lestrange é perfeita. Que personagem. E essa é uma das atrizes que eu posso aplaudir de pé. Eu ia perguntar isso. Você tá escolhendo só por causa do personagem, aí eu não li o livro, você pode dizer melhor. Porque a atriz, ela dá um banho de interpretação. Um banho. Né? Comparado com o resto, que muitos atores e atrizes ali são bem fraquinhos, a gente tem que admitir. A gente tá falando de Harry Potter, a gente reconhece a fragilidade de muitos aspectos do ponto de vista cinematográfico, né? A gente reconhece que tem muitas fragilidades, mas a gente não está destacando isso. Né? Nosso objetivo não é uma análise de cinema, né? Não é uma crítica de cinema, mas sim considerar o filme. A Agatha quase morreu com a crítica aqui, mas sim, a gente considera isso que tem as fragilidades. Mas a interpretação dela... A atriz é impecável. Mas aí minha pergunta você está escolhendo ela como vilão ou vilão favorito... Pela atuação da atriz, ou o livro também proporciona essa leitura? O desenvolvimento dela é impecável. Da atriz? Não. Do personagem também no livro. Ela é alguém que nasceu pra aquilo. Ela nasceu pra maldade. Da mesma forma que o Voldemort, ela nasceu pra aquilo. Não é alguém, por exemplo, os Malfoy que estão ali por quererem poder e nada disso. Ela é má. E isso é algo que... o que o vilão precisa. O vilão não tem que ser vilão porque tem um interesse naquilo ali ou naquilo outro. Ele é vilão porque é mau. Ela é má. Ela é má e ela sabe ser má. Ela é inteligente, ela é perspicaz, ela é sagaz, ela não deixa nada impedir ela. Tem uma questão meio cômica, sem querer ser cômica, né? No personagem, no filme. Sim. No livro também tem? Ela é aquele jeito meio atrapalhado, meio... Ela não se importa de estar suja, de estar, sabe, meio largada. Ela tem um objetivo e ela não importa se ela tá, sei lá, num presídio, se ela tá num, sei lá, toda... Porque no livro fala que ela é suja, ela tem o cabelo todo desgrenhado e ela não tá nem aí. Ela tem um objetivo e ela vai seguir aquilo. A vilania dela Exatamente. É dela, é pura aquilo ali. Muito bem, então você já escolheu o herói e o vilão, né? Agatha, não sei se você vai concordar, se você vai discordar. Eu ficaria com a resposta mais fácil, mas eu vou deixar ele mais pra lá e depois eu explico direitinho. Então eu vou ficar com a minha segunda opção. Meu herói... Caraca, é muito difícil isso. Meu Deus. Vou ficar com o óbvio, Hermione. Por quê? Ela é heroína na cabeça. Eu também aqui, acho. Eu ela acho ela. Da mesma forma que a Bellatrix nasceu pra ser má, ela nasceu Exato. pra ser... Eu acho. Cara, toda... eu acho o melhor personagem. Eu amo o personagem. Toda a construção dela de que ela tá ali pra proteger o outro. Tanto é que rolam cenas do Ron pirar a cabeça e ela... A minha missão é essa. Eu tô aqui, legal, eu tô aqui pra salvar a galera. Eu não tô aqui pra amizadezinha ou confusão. Eu tô aqui pra salvar o pessoal. Eu acho isso impagável. Ela usar a essa inteligência questão sacrificial pra isso. também dela, nela é Sim. muito presente, né? Essa visão, essa questão Sim, sacrificial. é lindo. E desde o início, você vê isso desde o início. Desde o momento em que ela parece meio chata pra frente, de chegar lá e, tipo, consertar o óculos dele, sem ele pedir e tal, mas ela tá sempre ali. Ela sabe que a magia dela não é pra ela, a magia dela é pro outro. Eu acho isso incrível. Isso é, pra mim, herói nato. Eu também concordo. E vilão, eu ia ficar com a Bellatrix. Me magoou um pouco, porque vou ter que seguir... Eita! Escolheu o segundo. Escolher uma segunda opção. Que fico com... Vou no óbvio também. Vou ficar com Voldemort. Porque
eu acho o humor dele de vilão incrível. Todo Essa aquele questão- negócio do... Eu sou o cara, eu acho lindo. Não só pela atuação, mas você sente esse humor quando você lê, você sente essa... Você fica intrigado, toda aquela... Porque ele tem um negócio pomposo, né? Sim, Ele sim. conversando com o Harry, todo Ele é bonito. andando, ele é horrível, mas ele é bonito por Exato. ser ele, assim. Eu acho E isso é engraçado incrível. que vira e mexe as histórias juntam isso, né? Vilania com humor, né? Sim. E é uma coisa que dá muito certo essa química. E o né? humor dele, É. e o humor dele não é bem um humor, tipo, que te faz rir, pelo Sarcástico, charme que ele tem, é um a sarcasmo. pose que ele bota, eu acho isso muito legal. Muito bem. Já estamos nos direcionando para o final. Isso quer dizer que nós vamos ter alguma pergunta assim mais difícil, né? Por exemplo, essa. Se surpreendeu com. Por isso que eu disse que você poderia ter uma outra oportunidade para falar a respeito da morte, né? E que te marcou mais. Se surpreendeu com é uma pergunta que você pode falar qualquer coisa que te surpreendeu positivamente, negativamente. Você chorou, você ficou alegre, sei lá, ficou frustrada, não importa. Tá, eu não consigo Surpreendeu? pensar em nada, então eu vou dizer uma coisa que a primeira coisa que vem na Aleatório. cabeça. Me surpreendo com a construção também, o posicionamento de Hagrid durante o filme. Acho lindo Alguém também. que não falamos ainda. Não muito é, importante. eu tô tentando pensar em coisas que a gente não disse ainda. Hagrid, em todos os momentos, desde o iniciozinho, ele tá lá pra mostrar que o Harry tem alguém, um companheiro. Seja indo buscar ele no início, seja indo preso no lugar dos outros, sendo que ele não merecia ser preso. Em Enigma do Príncipe, é uma das minhas cenas favoritas, eu não sei se tem essa pergunta aí. Tem. Já foi. Vou falar a segunda. Minha cena favorita é quando o Harry toma a poção, que ele fica da confiança lá, e ele chega e o Hagrid está chorando pela aranha, e ele fica... Cara, eu acho bonita a parceria dele, sabe? Eu acho muito legal, então eu me surpreendo com essa parceria que ele tem, desde o início até o final, porque a gente sabe que parcerias, né, se acabam, assim, se acontece alguma coisa, que nem o Rony com o Harry, que ele se magoa e vai embora e tal. E o Hagrid não, o Hagrid tá sempre ali, independente da questão. Ele tá sempre ali. Ele julgando ele com... Meu Deus, com um tom lá atrás, tipo, não, foi culpa do Hagrid. E não, ele continua ali firme. Acho isso muito legal. Muito bem. Bia, né? Já ia te pular. Opa, perdão. Bom, eu me surpreendo. Só pergunta difícil. Eu me surpreendo muito com uma coisa bem, bem óbvia, bem básica e muito estranha, porque muita gente discorda, eu acho. Me surpreendo pelo fato do Harry Potter ter ganhado a batalha final. Isso pra mim não entra na minha cabeça nunca. Não que eu... Exatamente. Não que eu não quisesse que o lado... Não o Harry, porque realmente o Harry pra mim é insignificante, mas que o lado do Ben tivesse vencido. Não é isso. Mas, cara, como que o Harry Potter venceu? O personagem, né? Como que o personagem venceu, pra mim... Com a mão. Pra mim isso não entra na minha cabeça. Não importa se ele tem... uma cena um pouco... não importa. É muito... É mágico, mas até mágico demais. Não importa se ele tem a varinha das varinhas, não importa se ele é o Potter, não importa quem ele seja, não importa se destruíram as Horcruxes, não entra na minha cabeça. Pra mim, depois do Dumbledore, o Voldemort é o maior bruxo que já existiu e o maior das trevas que já existiu. E eu acho até maior até que o Salazar Slytherin, que é o criador da Casa da Sonserina. Até que o Grindelwald. Eu acho que muitas vezes o Voldemort é muito maior do que o Grindelwald. Foi uma cena, eu acho que um pouco forçada. Foi. Né? Ficou parecendo outro filme. Eu acho. Pra mim, é Ficou surreal. parecendo meio Super-Homem. Exatamente. Um pouco de apelação. Que nem no próprio... O primeiro filme, que ele vai lá no professor e bota a mão dele. Sim. Não faz o menor sentido. Não temos. Mas pra mim nem é isso. O Pra Harry mim... Potter está saindo daqui... Esculachado. Esculachado. Mudem de herói. Vamos mudar o nome, né? Hermione Granger. Vamos mudar o nome do livro. Hermione Já Granger. querem. Muito bem. Como eu já estou completamente confuso, eu não sei se eu já fiz essa pergunta. pra você. Já Então foi. vamos passar para a Bia, né? Vamos lá, Bia. Vamos seguir. Casa favorita e
casa adversária, se você tivesse que escolher uma, né? Vocês estão vestidas aqui com as casas. Mas ou tudo pela bem, vamos lá. casa que vocês já escolheram. A casa favorita. Vamos defender e a nossa casa. adversária, né? Se você tivesse que identificar uma. Vamos lá. Eu sou muito clubista. Tanto em time de futebol, quanto em qualquer outra coisa que eu vá torcer, eu sou muito clubista. Eu sou muito clubista pela Sonserina, né? Não suporto nada além da Sonserina. Tenho, óbvio, empatia por outras casas, menos empatia por outras. A minha casa favorita é a Sonserina e eu queria destacar que a Sonserina, algo importante de se falar sempre que vamos falar de Sonserina, a Sonserina não é a casa dos bruxos maus, ok? Eu queria deixar isso bem claro. Sonserina é a casa dos ambiciosos, só isso. Não significa... Exatamente, dos que correm atrás. Ambiciosos ali não é pejorativo. É a do ambicioso daquilo que tem um objetivo e que vai, exatamente. É a casa dos que têm orgulho da construção que eles têm própria. A palavra... Como foi a palavra? Ambiciosos. Ambiciosos ali, ela teria mais a ver com aqueles que são determinados. Determinados, Aquele que tem- exatamente. É aqueles que... Embora, obviamente, você vê deslizes... Exatamente, dentro não, dessa- óbvio, mas existem vilões em todas as casas. Existem Heróis heróis vilões. em todas as casas, é muito importante deixar isso claro. O que os filmes não mostram. Os Na livros... verdade, se a gente parar pra pensar, a gente até acha. A gente tem o rabicho ali. Sim. Então, tipo, Grifinória, endeusada. Não, mas você vê os pontos fracos Sim, também. muitos... E o adversário, você não falou. É porque eu ainda tô defendendo a minha casa, desculpa. Desculpa, eu sou muito clubista. Muitos Sonserinos no final escolhem não lutar ao lado do Voldemort. E vão lutar, isso os filmes não mostram, os livros mostram, vão lutar ao lado do Harry, porque não é uma questão de casa, era uma questão de bem ou errado, certo ou errado. Bem ou mal, exatamente. E a minha casa que eu menos gosto, é muito clichê eu falar Grifinória, né? É a casa que a gente tem mais, que os Sonserinos têm mais, como é que é o nome? Rivalidade, principalmente pela questão do quadribol, mas eu também... No jogo isso fica mais no evidenciado, jogo né? isso fica muito claro, mas eu vou falar também que é a Lufa-Lufa. Pra mim é uma casa... Eu vou falar também... Não, é porque... a Grifinória não é a que eu mais tenho, sei lá, menos gosto, só no quadribol. É mais a Lufa-Lufa, eu não sei. Lufa-Lufa, vou ficar com a Lufa-Lufa. Tá bom. Final. Agatha. É a casa que eu... Mas fica meio óbvio, né? A casa que eu mais não gosto precisa é a pensar, minha, pô. porque também... Eu até defendia junto com ela aqui. As duas com E o as pior blusas. é que eu tinha certeza que ela ia falar Grifinória e ela ia defender isso até o Vou final. ficar com a Lufa-Lufa. Porque eu já estava com a Lufa-Lufa na cabeça. Cara, a Lufa-Lufa não é que ela é insignificante. Eu tenho a minha admiração por cada casa. Sim. Cada uma delas tem a sua Por causa do característica. criador de cada casa. Exato. Isso é muito importante. Mas a Lufa-Lufa, a amizade, a paz e o amor, Eu acho que isso é algo que poderia ter em todas as casas. Exato. E aí fica muito vago. É uma coisa meio sem definição. Gente, tá complicado. Não tem problema não. E Depois aí... que eu... E aí... Fico então com a Lufa-Lufa. Muito bem. Estamos chegando no final mesmo, no final. final. Era a minha pergunta do meu personagem. Vamos lá. Não, se não tiver, você pode acrescentar. favor. Tá, a Bia ficou olhando pro meu roteiro sempre. Desculpa, eu não Eu quero acrescentar também mais coisas. Então Fala tudo muito, bem. Harry Potter. Quero No meu- final meu você pode personagem. acrescentar, não tem problema não. Obrigada. Então vamos lá. Cena favorita. Cena favorita. A cena. Você já falou da cena que não é a cena favorita que você ficou. Fez uma crítica pesada, né? Como o Harry Potter, naquele Sim, final, ele. Mas essa não é minha favorita. Não é a favorita, ao Não. contrário, você destacou de forma negativa. Agora você pode destacar uma positiva, da mesma forma que você destacou. Tá, vamos lá. Eu vou ficar, então, deixa eu pensar. Com... Eu tô quase pra beber água. Gente, não consigo pensar, peraí. Tu já tem alguma coisa em mente? Então vai pra ela, deixa eu pensar. Passa pra Agatha. Tá. Citei aí minha cena da aranha, porque é minha cena de humor, eu adoro, acho fofa. Mas a minha cena favorita, voltamos lá no início, onde Hagrid aparece e fala que ele é um bruxo, Harry é um bruxo, e ele responde, mas eu sou só o Harry. Impecável, impagável. Aquela de eu sou só o Harry. Ele não sabia o que tinha pela frente. Ele foi acostumado com uma vida ruim, uma vida pequena, morava embaixo da escada, não podia aparecer para as visitas.
E aí ele descobre que tem um universo inteiro onde ele é um cara grande. Essa cena, pra mim, é incrível. Olha que incrível as narrativas, né? Vocês destacaram a fragilidade do personagem, mas a cena mais marcante inclui o Sim. personagem, né? É legal. Apesar dele ser chato. Apesar de ele não ter aproveitado 100%. No final ele pareceu o super-homem. Exato. Ainda assim, minha cena é que ele entender que a partir dali um mundo inteiro de oportunidades aparece pra ele. Acho isso lindo. Ele cumpre. Acho que ele cumpre o papel do personagem do Redentor, né? Sim. Aquele que está ali para ser o Redentor. Bia, cena favorita. Vamos lá. Minha cena A favorita... pergunta Fala. final vai surpreender vocês. Tá. A minha cena favorita é a cena que, após a morte do Dumbledore, o Harry vai na penseira. Eu não sei se é depois da morte do Dumbledore, eu não sei se o Dumbledore chega a morrer pra isso acontecer. Eu não sei. Eu sei que é quando o Harry vai na penseira, que é onde ele vê todas as lembranças, e ele, com a lágrima do Dumbledore, ele vê o que o Dumbledore Acho que foi. depois da morte dele. Eu acho que é depois da morte. Eu não tô conseguindo lembrar. Do Snape. Não, mas tem a lágrima também do Dumbledore. Não lembro qual é. Porque tem a cena em que ele vê o Dumbledore conhecendo o Tom Riddle. Ah, sim. Sim. Então, Não tem lembro os da duas. Tem a cena do Snape na penseira e do Dumbledore na penseira. Eu acho que a cena... antes. Não foi depois que o Dumbledore morreu. Foi o Dumbledore mostra pra ele. Foi antes dele morrer. O Dumbledore Essa mostra. lembrança. Exatamente, Exatamente. isso. Essa é uma das minhas cenas favoritas. Ao mesmo tempo, eu gosto muito das cenas da penseira, tanto no livro quanto no filme, acho que são muito bem feitas. Fora o Dumbledore no filme, quando ele tinha, sei lá, 40, parecia que ele tinha 70 anos. Mas tudo bem, isso aí a gente ignora. É linda, e mostra o passado do Dumbledore, mostra como o que aconteceu, porque não tem como ele... o Harry foi jogado naquele mundo. Ele não sabe o que tá acontecendo, assim, no contexto geral. E o Dumbledore demorou muito pra explicar muita coisa pra ele. Então aquilo faz muito sentido. As coisas se encaixam, as coisas se alinham. Da mesma forma que acontece quando ele usa a lágrima do Snape pra poder ver o passado do Snape. Tudo esclarece. E o Snape, que era um grande vilão, se torna mais alguém que merecia... Vamos começar a falar do Snape, então. E aí, depois dele ver a lágrima do Snape, ele percebe que o Snape não era... E depois ele acaba batizando o filho dele com o Snape e tornando ele um grande herói, que era o que o Snape merecia. Vamos defender isso até a morte, eu e a Agatha. Então, vou ficar com essas duas cenas. Muito bem. Já escolhemos, então, as duas cenas. Eu gosto muito daquelas cenas iniciais com o espelho. Eu acho muito legal a questão dos medos. Acho muito legal a construção daquela cena. E tem uma cena também que... me fugiu a cena. Eu ia comentar uma cena que eu gosto muito. Eu gosto da cena da fantasma no banheiro. Acho Muito que gêmeo, isso aí. muito legal, eu gosto muito. A inserção daquele personagem eu acho muito legal também. Muito bem. Vocês vão poder, na despedida de vocês, comentar o que vocês quiserem. É livre, fiquem à vontade, né? Para aquilo que eu Vou não passar pra coloquei no Agatha. roteiro. A minha pergunta, ela sai desse universo, mas tenta fazer uma abertura para a gente finalizar, seguindo até mesmo aquilo que a obra vai desenrolando e produzindo cinematograficamente. Animais Fantásticos Animais Fantásticos eu lembro que quando eu falei o que Animais Fantásticos é para a Agatha, não sei se ela vai lembrar, eu tinha vindo do cinema, não sei se no mesmo dia, mas eu tinha acabado de ver o filme, e eu falei para ela falou, não acredito que você está falando isso para mim, não acredito. Você lembra disso? Não, lembra? Muito bem. Então, para você, Animais Fantásticos o que quiser, fala. Vamos lá. Animais Fantásticos não é Harry Potter. Animais Fantásticos é Animais Fantásticos. Acontece no mesmo mundo, no mesmo universo de Harry Potter, mas não é Harry Potter. Animais Fantásticos é algo completamente paralelo do mesmo mundo, mas paralelo com a história do Harry Potter. É algo que dá início para o que Harry Potter vai viver, mas que não é Harry Potter. E aí as pessoas acham que vão chegar no cinema e vão ver Harry Potter e não é Harry Potter. É importante as pessoas entenderem que é algo que é tão importante quanto, mas não é. E isso causa... Essa é a tua melhor definição. É a minha melhor definição. E é incrível. Animais Fantásticos não é Harry Potter. Não é, mas Só é que muito bom. define. Exatamente. Agatha.
Digo aqui que o que ele me disse quando saiu de cinema. Animais Fantásticos é melhor que Harry Potter. É melhor. E aí, uso da resposta. Que os Uso da resposta da filha dele pra responder isso. Animais Fantásticos não é Harry Potter, não tem como comparar. Primeiro que os filmes de Harry Potter começaram a serem feitos muito cedo. Começaram em 2001. São fracos. São fracos. Nossa, Não são erros, exato, Você assistiu são até bem agora pra ouvir complicados. dizer que os filmes são fracos. É triste, desculpa, galera. Pra qualquer fã de Harry Potter. É triste. Mas Animais Fantásticos é uma história completamente diferente. São outros personagens, são outros heróis, são outra visão de mundo, outros atores, tecnologia, né, avançadíssima. É muito bom. É muito bom. É muito É bom. muito bom. É melhor que Harry Potter? Que os filmes... Vamos deixar isso pra lá. Não convém dizer a verdade aqui. Não vamos falar. Muito bem. Filme, tem um monte de filme antigo bom, que é mais antigo que Harry Potter, e são ótimos. Mas não vamos discutir isso, não. Tá ótimo, Não é sacanagem. crítica de cinema, é falar sobre Harry Dói Potter. falar disso, É, Dói. muito bem. Machuca. Falar como Agatha, imagina, ela foi crescendo, lendo os livros, Pois é, esperando e você cada vira- livro, cada filme, e eu falo que o filme é fraco. É É um triste. absurdo. Não, pula, vamos apagar essa parte aí de Titinho E. Muito bem. Agatha, vou deixar a Agatha terminar, tá bom, Bia? Porque a nossa convidada linda, que nós ficamos tão felizes quando a Agatha sai lá do Espírito Santo e vem aqui nos visitar no Rio de Janeiro e vem na nossa casa, uma alegria muito grande mesmo. Então vou deixar ela para falar por último, tá? Palavras finais. Como a Bia, como pai, é muito prolixa, eu tenho que dizer que você tem que acabar, tá? Hoje, porque... Poxa. Tá, eu vou falar bem rapidinho, então. Harry Potter é incrível, é algo que é um universo, por isso que a gente fala que é separado, porque é um universo, é muito maior do que a gente consegue imaginar. É algo assim, a gente tem críticas, óbvio, aos livros e a escrita da J.K. Rowling, só que, cara, é impressionante o que essa mulher faz, o que essa mulher fez, o que essa mulher, não sei, não vamos ver os próximos capítulos das obras dela, né? Mas é algo que mudou vidas e mudou uma geração, mudou o mundo até, eu não sei, o mundo da cultura. Eu acho que muitas escritas hoje são baseadas em jovens que leram Harry Potter e que hoje têm isso como espelho. E ela- mudou o mundo da ficção. E reflete muito a questão da cultura, da mitologia Sim. anglo-saxônica. Exatamente, é algo que Está envolve... muito presente no mundo europeu e que a gente acabou conhecendo pela cultura norte-americana. Eu acho que, na verdade, a origem, essa mitologia... A cara da toda- Agatha. Essa construção, ela, na verdade, Sim. ela é anglo-saxônica. Exatamente. Envolve história, envolve geografia, envolve tudo. Envolve, vamos dizer, até que muitas vezes química e física, engenharia. Sim, é um Essas são universo. suas palavras finais? Eu queria falar última coisa, então. Vamos lá, mais uma última coisa. Já que eu queria falar e eu acabei esquecendo, o pior vilão pra mim, os Malfoy. Muito mal construído, tá? Os Malfoy são péssimos, interesseiros e eles não representam a Sonserina. É só isso que eu queria falar Muito pro bem. final. Ela tinha que falar alguma coisa a mais sobre isso que não foi perguntado. Agatha, fica à vontade. Você é a nossa Eu queria falar convidada. sobre o que não foi perguntado. Pode perguntar à vontade, eu vou ficar aqui olhando Porque pra você. fiquei aqui. Eu tô muito feliz de você estar aqui do meu lado. Também não estou sou eu muito não, feliz, que não também falar estou muito você. feliz. Pode falar. Fiquei aqui esperando, porque eu achei que ia ter, né? O seu personagem favorito, porque a gente teve perguntas de Perguntamos personagem ali. sobre Coadjuvante. Herói preferido. Herói, e aí eu pensei que ia chegar nesse ponto. Que eu ia dizer que o meu herói favorito e o meu vilão favorito é nada mais, nada menos que Snape. É meu personagem favorito, inclusive. Ele é um grande personagem. Porque- mesmo. Alguém que suportou toda aquela trajetória por conta do amor, gente. Desculpa, eu sou muito clichê. Nossa, não dá. Ele tem os defeitos dele. Ele tem os É que a defeitos. Bia tá querendo falar de Ela novo. tá ali dando pitaco. Mas queria deixar isso ressaltado, que olhem pro Snape com o olhar certo, gente. Porque é lindo se você prestar atenção na história desse cara. Mas enfim. E é interessante, Agatha, desculpa, Nada. que o personagem também é rico, né? Porque ele vai mostrando a sua complexidade, aos Sim. poucos, em determinado momento, ele se revela como vilão, né? A insegurança É. dele também, da infância, né? Pelo que ele passou. E aí ele É o vai- melhor personagem. Ele, é o mais bem desenvolvido. eu também acho. Ele é um personagem Pois é. muito rico, muito complexo. Muda de e no nome. final ele vai tendo. Muda de nome. É verdade. É verdade. Severo Snape. pode Se me colocar. encontrarem na rua, parem pra conversar comigo sobre É Snape. verdade. E ele vai sendo
um personagem também redentor, né? De alguma Sim. forma ele vai ser útil. Não, nesse e no processo final, redentivo. o Harry, pra entender esse momento, porque ali, se pegando a lágrima dele enquanto ele tá morrendo, ele ainda não sabe tudo que tá acontecendo. E ele E aí é depois. vilão até o último Exato. momento de vida. E não depois só que ele vai entender, mas ali já é muito tarde. Nossa, isso é lindo. E triste. E triste. Eu acho que o estereótipo também, né, a autora, né, e o diretor também, aqueles que forjaram a imagem, colaboraram para comunicar uma imagem de vilão, né? Aquela figura Ele dele morre meio, como vilão. aquela figura dele meio esquisita, meio nojenta, né? E meio- apesar de que não é minha cena favorita, porque eu sou bem. Me apego bem às coisas, mas After All This Time, Always é indescritível. É. Poder mostrar que depois de todo aquele tempo ele ainda cultivava o amor que ele tinha pela Lily, que ele era fiel àquilo. E aí mostrar que nem todo Sonserino é terrível. Sim, por favor. Acho válido demais Sempre ressaltar lembra isso. Muito legal. E aí, pra encerrar, dizer que eu estou muito feliz e que foi maravilhoso falar de Harry Potter assim. Ficaríamos horas. Nossa, a gente ficaria aqui. Deu 50 Olha, minutos, gente, pra Ah, vocês terem já deu noção. 50 minutos. Exato. Pra sempre. E a gente falaria disso várias horas, porque realmente foi durante a minha vida. Eu cresci com isso. Então tenho um carinho muito grande, de família mesmo, por Harry Potter. Então muito legal participar. A gente vê, né, como essa questão do cinema, dos livros, como a gente acaba tendo uma questão afetiva, emocional muito forte, como a Agatha falou, acaba sendo inserido na nossa memória afetiva, né, emocional. E aí como que a gente fica emocionado em falar e lembra de momentos quando a gente lê o livro ou viu o filme da nossa própria história, né? Acabamos mais um Titinho Enorme. enorme bem grande, esse. bem E se eu não cortasse, elas continuariam falando aqui, né? sempre. Vieram Daria mais uma uniformizadas, uniformizadas, muito bem. Titinho Bia e Agatha falando sobre Harry Potter. Muito obrigado por você assistir o vídeo conosco. Assistam aos outros vídeos, os anteriores, os que virão depois. Não deixe de se inscrever. Um forte abraço, um beijo, tchau!